Seja bem-vindo ao Vem de Carona. Hoje vamos rodar pela cidade para mais um bate-papo especial, trazendo, claro, histórias, novidades, muita conexão com você. Tudo isso com o apoio da Caio Mitsubishi Motors de Chapecó, concessionária da Mitsubishi, onde você encontra veículos lançamentos 2025, modelo já 2026, conforto, segurança e tecnologia. Agende já o seu test drive. E não esquece, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal do YouTube, acione as notificações para você receber informações sempre que a gente tiver novas histórias para te contar. E olha só, nosso parceiro para levar todas essas histórias é a Nativa FM 105.7. Sintonize, fique bem informado, ouça boa música. O nosso quadro Vem de Carona dessa edição já está no ar, meu convidado já está aqui. Eu vou chamar de, primeiro, Eduardo Mascarenha e também o Xaropinho. Hoje duas personalidades aqui de carona comigo no Vem de Carona. Que prazer, viu? Prazer todo meu, Jucinei. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da carreira da gente. Que legal, que prazer. E o Xaropinho, claro... Também tô aqui, tô dormindo. Ele chegou de viagem agora há pouco, né? Chegou, tá cansado. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo. Que prazer te receber aqui pra gente falar um pouquinho da tua história. Você é natural da onde, Eduardo? São Paulo mesmo. São Paulo mesmo? Nasci no Ipiranga. Olha só. O Dom Pedro gritando de um lado, do outro lado o Xarope nascendo. E tens uma trajetória uma história bem interessante também, né? Com o personagem já são algumas décadas, né? 27 anos. 27 anos. É um tempo, né? É um tempo. É uma vida já. E como é que nasceu o personagem? O Xaropinho nasceu partindo de um personagem que eu tinha de boneco, que eu fazia teatro de boneco nas escolas, né? E nas escolas eu tinha um personagem chamado Minduim. Não é amendoim, é Minduim mesmo. Minduim. O Minduim era um menino muito travesso, muito arteiro, muito bagunceiro. E quando o Minduim entrava em cena nas escolas, no teatro de boneco que eu fazia, a criançada ficava doida com o Minduim, entendeu? E ele já tinha essa voz, né? Já era espivetado, já era assim, ele queria o caos, né? Eu resolvi dar palestra em escola porque eu trabalhava no mercado de quadrinhos e o mercado de quadrinhos no Brasil caiu muito, né? Lá por volta de 95, 96, caiu demais. E aí eu tive que me reinventar. E aí fui para conhecer os bonecos, né? Comecei a construir boneco, mexer com boneco. Tive a ideia de fazer teatro de boneco nas escolas através de palestras pedagógicas, né? E deu muito certo, viu? A sua formação, você é professor também? Eu sou professor, mas eu vim estudar depois, mais tarde, com 38 anos de idade, é que eu voltei para a faculdade. Entendi. Né? Mas quando eu era garoto, assim, eu comecei trabalhando com 14 anos como office boy, depois eu me tornei roteirista de história em quadrinhos. Com 15 anos eu era roteirista de história em quadrinhos, né? E com mais ou menos uns 16 anos eu já era roteirista da Disney. Olha só. Né? Porque a Disney é o seguinte, ela tem um departamento no Brasil, né? Sim. Entendeu? Então esse departamento no Brasil ficava dentro da Editora Abril, né? Então a Editora Abril ela é responsável por produzir histórias para o Brasil, algumas histórias. Por exemplo, o Zé Carioca é um personagem que ele tinha que ser construído no Brasil, ele tinha que ser feito por um roteirista brasileiro. Porque ele traz a característica brasileira. Ele é brasileiro, né? Zé Carioca, né? Sim. Ele é do Rio. Então, só brasileiro conseguia escrever pro Zé Carioca, pro Nestor, entendeu? E aí, então, eu tinha esses personagens para trabalhar. O Zé Carioca, o Nestor, o Peninha, o Urtigão. O Urtigão também, que é um caipira. Então, o caipira brasileiro é diferente do caipira norte-americano. Então, eu tinha que trabalhar o Urtigão aqui no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de escrever para esses personagens. E isso, poxa, isso abriu portas, assim, principalmente na minha cabeça, na minha mente, né? Eu com 16 anos já era roteirista da Disney.
Então eu olhava pro mundo assim, pro mercado assim, e falava, meu, onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Eu posso chegar. É só uma questão de capacitação e de você correr atrás, né? Entendeu? Que bacana. E voltando lá para a sua infância, você era um garoto que contava muitas histórias, era engraçado? Ou como é que nasceu isso? Não, cara, Deus me abençoou com talentos, assim, né, de desenhar, né? Então de talento musical, então eu sou uma pessoa que sou músico, né? Então desde garoto, assim, mexendo com música, mexendo com desenho, com pintura. Então a mexendo arte com faz arte. parte desde a infância. Desde sempre, né? A arte... A família tem algum Tem. Vem de meus tios desenham, tocam, tal. Então a gente cresceu nesse ambiente inclusive de igreja, né? Claro. Eu fui criado pelo meu avô era pastor, né? Então você cria, né? Eu fui criado naquele ambiente musical mesmo, aquela coisa, né? E essa coisa das histórias, eu cresci com as histórias bíblicas, né? E isso, então a gente eu e meus irmãos assim, a gente sentava assim na sala para ouvir meu avô contar história, né? Isso é um privilégio, né? Coisa maravilhosa, sentar para ouvir o vô contar os tios. Tinha muito isso, né? História. As nossas gerações tinham muito isso de ouvir os pais, os avós contando essas histórias. De ir no sítio do tio, ficar contando história até de madrugada, história de terror e tal, entendeu? Sentado ali, não tinha luz na fazenda, então era aquela coisa de lampião, sabe? Nossa. A gente ficava apavorado, morrendo de medo, mas eu adorava aquilo, entendeu? Mexia muito com a imaginação, com a fantasia da criança, do adolescente daquela época, né? Muito, né? E para mim aquilo era fantástico. E para mim todas as mentiras eram reais. Assim. Eles contavam de lobisomem, de mulas em cabeça, não sei o quê. Mas as histórias bíblicas, elas tinham um peso muito forte na minha vida, no sentido de ver que Deus realizava coisas impossíveis, né? Eu cresci ouvindo, né, que Mar Vermelho se abriu, que Jacó ele viu o anjo subir e descer através de uma escada. Então eu cresci ouvindo essas histórias. Então o impossível para mim era uma coisa assim que não era o fim, não era o fim, não era a última palavra. Entendi. Isso aqui é impossível. Não é a última palavra. Por quê? Porque você tem Deus na equação. Você entendeu? E quando você traz Deus para a equação, você arrebenta os limites. Inclusive, eu já quero chegar nesse contexto, porque eu acho muito importante a forma com que você leva a palavra de Deus para as pessoas, usando o humor, o personagem, para se comunicar, para conversar com as pessoas. Antes disso, porque o que deu uma grande notoriedade para o personagem, né, o Xaropinho, foi o programa do Ratinho. Opa! Né? E como é que foi isso? Como é que você chegou no programa do Ratinho e que também já faz mais de 20 anos que você está lá? O mercado de quadrinhos caiu, eu fui fazer teatro de boneco nas escolas, deu muito certo. O Xaropinho, a personalidade do Xaropinho nasce ali dentro da escola, né? Porque eu coloquei um personagem no ar que não queria ir para a escola, não queria tomar banho, não queria fazer lição de casa, entendeu? Então o molecado se identificava assim na hora, assim, sabe? E se divertia. Se divertia e tudo mais. Mas aí eu passava a mensagem que eu queria passar, que era uma mensagem para você escovar dente, para você não comer tranqueira, para não sei o quê, para você obedecer pai e mãe, não sei o quê, mas com muito humor. E aí eu fui fazer uma escola perto da TV Record. E o Ratinho tinha acabado de chegar na Record, entendeu? Então, ele chegou na Record e eu fui fazer uma escola perto da Record. E na volta, um funcionário meu ficou insistindo, para ir na TV Record que eu vou mostrar seus bonecos. Meus bonecos eram bonitos, né, e tudo mais. Né? E aí eu, um pouco contrariado, parei na porta da Record. Por que contrariado? Porque eu já tinha tentado... Sim, outras vezes entrar em televisão, levar meu boneco para televisão sem sucesso, né? Mas nesse dia brilhou uma luz, né, uma estrela, né? E aí eu nem saí do carro, Jusilei, tão desacreditado que eu tava. Falei, cara, eu quero jantar, vai lá. Então, tá, mostra aí, vai embora. Lá, mostra o boneco, vai logo, já leva o não, a porta na cara e volta, pra gente poder ir pra casa. E, cara, ele foi pra Record, pra recepção da Record mostrar meu boneco. Quando ele voltou já com a produtora do programa do Ratinho. Ele já trouxe a produtora, a mulher foi até o carro, cara, com a prancheta. E inclusive ela é minha amiga até hoje, chama Cláudia do Carmo, né? Olha. E ela pegou assim, o senhor que é o homem dos bonecos? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, então eu posso... O senhor quer descer? Tipo assim, eu posso marcar pra você vir assistir o programa e entregar o boneco pessoalmente pro Ratinho no ar? Eu quase infartei, né, dentro do carro, né?
Eu falei, é claro que pode, anota meu nome. Aí eu falei, posso trazer alguns amigos lá atrás, quem você quiser. Traz todo mundo. E aí eu levei um monte de amigos, levei uns 10 amigos, e no dia seguinte nós estávamos lá na plateia, que não tinha plateia. O programa do Ratinho era tão pequenininho, era um canto assim, com uma mesa, um fax, um computador, e não tinha plateia. Tinha uns caixotes, sinceramente. Tinha uns caixotes que ficavam na frente dele, e eu sentei naquele dia nos caixotes, assim, na frente do Ratinho. Não tinha cadeira, não tinha banco, não tinha nada. E eu fiquei sentado ali com meus amigos, todo mundo meio empinhocado assim, cada um tava com 2 bonecos na mão. Quando começou o programa, nós levantamos uns 20 bonecos, e de repente o Ratinho tinha ganhado uma plateia só de boneco. Aí o cinegrafista enfiou a câmera no meio, aquele monte de boneco, assim, filmou, o Ratinho viu aquela abertura louca, assim, cheia de boneco. E aí ele falou assim, quem é o dono dessa bagunça aqui? Eu falei, sou eu que os bonecos são meus, eu trouxe aí porque eu sou seu fã, não sei o quê. Eu tinha 2 ratos, né? Eu falei, trouxe esse rato pra você, entendeu? E aí entreguei um rato pra ele já com bigode, com gravatinha e cacetete, né? E ali começou uma amizade, começou uma conversa, né? O Ratinho prestou atenção em mim e eu também fiquei ali deslumbrado pelo fato de estar no programa de TV. No programa de TV e estar falando com o Ratinho, porque eu já acompanhava ele da CNT, já me divertia com ele, né? Ele é uma figura, né? Sim. Então eu fiquei muito realmente impactado com aquilo e no final desse programa eu fiquei esperando o Ratinho, né? Eu falei, Ratinho, dá uma oportunidade para mim, para eu poder entrar e tal. E quem estava com o Ratinho nessa hora era uma pessoa chamada Eduardo Lafon. E o Eduardo Lafon era superintendente artístico da TV Record. E o Eduardo Lafon, ele viu meu trabalho e falou assim, Ratinho, deixa esse menino ficar vindo aí o dia que ele quiser, libera para ele entrar na televisão a hora que ele quiser. E eu olhei aquilo e falei, mano, que viagem. Mas o Eduardo Lafon fez isso porque ele percebeu que eu tinha construído o boneco, eu tinha aquele monte de boneco, eu entreguei uma plateia para eles aquele dia. Entendeu? E que não era um único personagem. Não era um único personagem, entendeu? Então o Lafon teve o olho clínico e falou assim, esse cara tem alguma coisa para poder oferecer, né? E esse é o segredo, cara. Você ter o que oferecer, velho, entendeu? Aí, entendeu? E aí o Lafon falou, deixa ele vir, e eu comecei a ir pra TV Record. Aí eu conheci o Tom Veiga, que é o Louro José, e ele estreou o Louro José na mesma época, que praticamente pouco antes de mim. Aí eu ficava no ouvido do Ratinho, assim, do diretor do programa. Eu tinha um estoque, eu vendia bonecos, Jusilei. Eu tinha um estoque de 300 bonecos. Para eu poder conhecer a Record inteira, e eu queria conhecer a Record inteira, eu levava meus bonecos. Todo dia eu dava boneco para alguém. Nossa! Eu dei uns 300 bonecos para eu conhecer todo mundo. Foi um investimento que eu fiz, mas valeu muito a pena, porque eu conheci todo mundo. Quebrou aquele gelo. Quebrou o gelo. Eu conheci produtores, diretores, Ana Maria Braga, Raul Gil, conheci todo mundo. Eu andava na TV Record, falei, tem boneco? Não tem. Toma, tem boneco? Não tem. Toma. Tá todo dente, faxineiro, todo mundo. E dentro da televisão eu queria saber o que era cada porta. O que é essa porta? O que tem por dessa porta? Então eu queria abrir a porta, queria entrar, queria saber por que isso aqui é assim. Então eu, antes de entrar na Record, eu já tinha acesso desde do almoxarifado à presidência, assim, sabe? Olha só. Eu já entrava em tudo toda secretária me conhecia, todo mundo me conhecia, era conhecido como o cara do boneco. Então eu fiz esse trabalho antes, assim, né? Já foi preparando o terreno. Fui preparando o terreno. E aí o Gugu contratou a dupla ET e Rodolfo, que eram os caras que estavam ali servindo de escada de humor pro Ratinho. Sim. Né? Esses humoristas na ocasião. O Gugu levou embora, o Ratinho ficou sem ninguém. Aí eu colei no diretor do programa e falei, então, agora é o boneco. É boneco. Agora é o boneco. Não justifica vocês pôr outra pessoa. Agora é minha vez, acabou. Entendeu? Eu falei assim, até porque boneco é marca, e marca é propriedade intelectual. Então põe isso no nome do Ratinho, velho. E se o Eduardo quiser sair, entendeu? Eu saio e a marca continua com vocês, vai ser de vocês. Entendeu? Então, e aí eu falei, o Louro estreou, tá fazendo sucesso, hein? O Louro tá indo bem pra caramba. Aí os caras, o diretor chegou no Ratinho, o Ratinho tinha acabado de ser traído, né? Foi todo embora. Foi todo mundo embora, foi abandonado de uma hora pra outra. E na televisão tem isso, cara. Fez sucesso, outra emissora tira mesmo. Sim. Entendeu? E aí o Ratinho falou, não, vamos pôr o boneco. Aí pôs o boneco por volta de julho, mais ou menos, de 98, final de junho, começo de julho de 98. E tá até hoje. Que legal. E como é que é você contar essa... Você tem uma habilidade, porque às vezes numa conversa é tudo preparado, há um roteiro específico, porque me parece que é tão natural que as coisas, a conversa às vezes ela flui de tal forma, é tão rápido. Como é que é isso? Cara, é improviso, né? O meu trabalho, ele é um trabalho em cima de improviso.
mas eu sempre estudo piada, então eu deixo ali umas piadas ali calçadas, entendeu? Se o Ratinho vier pro meu lado, eu vou falar que o Ratinho, eu tô triste, cara. Sei o que, essa semana a professora brigou comigo. O que foi, Xaropinho? E aí você vai puxando o gancho. Aí eu crio. Eu pego umas piadas também, por exemplo, que já é do senso comum, que todo mundo conta, e eu trago ela para dentro do universo do Xaropinho. Então não é assim, o Joãozinho tava lá e a professora falou, não, o Xaropinho, ele tá mal porque a professora brigou, porque o Xaropinho falou. Então eu boto como se fosse um ponto de vista do Xaropinho na piada. E você já dá mais ou menos um norte para conduzir a conversa. A piada às vezes é até comum, mas Sim. contada pelo ponto de vista dele, parece que ele sofreu na pele, né? Aquele problema lá e tal, e aí acaba funcionando. Mas 90% do trabalho mesmo é improviso. Você tem que ficar prestando atenção no programa, para ver que o programa tá indo. Na hora certa ele solta. entra. Exatamente, porque assim, uma piada bem contada é legal, ela chega até a uma nota 7, 6, 8, não sei o quê. Mas o improviso, cara, que ninguém espera, porque o humor é surpresa, né? O humor é surpresa. O improviso, cara, ele tem a capacidade de, do nada, atingir o 10, assim, sabe? Sem, Isso que eu ia te perguntar. A gente sabe que hoje tem a força da rede social que não tinha na época em que o Xaropinho começou, por exemplo. Isso. E você trabalha com o personagem muitos assuntos e levanta muitas questões de reflexões, né? Como é que é isso? Fazer humor daquela época para cá mudou muita coisa para o personagem Xaropinho ou você ainda segue a mesma linha? Como é que é isso? Não, mudou bastante coisa, né? Naquela época lá a gente tinha como matéria-prima do humor as pessoas bizarros, né? Vamos botar assim, que iam lá no programa, né? Só ia figura, né? Claro, só ia claro. gente estranha, né? Então, assim, aí então o meu humor era em cima daquilo, né? Aquela estranhice toda, aquela absurdidade, né? O cara que trocou a mulher pela televisão, Sim. né? Entendeu? Coisa assim, né? Então a gente tirava uma onda com aquilo, né? E aquilo acabou, aquilo evaporou. Então, aí evaporou aquilo, aí também sumiu o fato de você tirar um barato das pessoas, aí sumiu uma série de coisas. Aí a gente teve que se reinventar, teve que fazer humor com outra perspectiva, com outra motivação. Ficou mais difícil? Ficou um pouco. Não, assim, também, depois que você se reinventa, é fácil. Mas na hora da transição, a gente fica perdido. Claro. Né? Fiquei perdido, o Ratinho ficou perdido, a gente não sabia o que fazer, porque de uma hora para outra você, sei lá, falar qualquer coisa podia ser com risco de processo, né? Você está no programa ao vivo. Tá no programa ao vivo. Um horário nobre. Exato. Então mudou bastante coisa e a gente treinou, né, a nossa mentalidade para poder se adaptar a essa nova realidade. Uma vez adaptado, meu amigo, aí vai embora, aí sem sofrer, a gente nem discute mais isso. Ninguém sente mais o peso, assim, você tá entendendo? Do politicamente correto. Claro. A gente vai embora, a gente surfa bem com isso, né? E o personagem, ele é muito querido, ele construiu essa em várias gerações, né? Porque há 27 anos de existência, já pegou gerações diferentes. Isso. E ele construiu, né? E mantém isso. O Xaropinho, cara, ele é muito querido, mas ele ainda não é um personagem que fala pra criança, assim, sabe? Sim. Pelo fato de estar no programa do Ratinho, a gente fala mais para adulto. O público da minha rede social, assim, o grosso mesmo, são homens de 25 a 60. Esse é o maior público que eu tenho, entendeu? Sabe o que eu já ouvi? De que as pessoas estão cansadas de notícia ruim nas redes sociais, na televisão, enfim, nos telejornais. E muita gente diz que a comédia faz com que ou algo engraçado, ou entretenimento, ganhe o seu espaço, inclusive na rede social. Por ser um personagem infantil, mas dizendo verdades para adulto, é uma grande sacada? Eu acho que é por aí. Eu acho que essa é a resposta. O Xaropinho é terapêutico, né? Ele é terapêutico no sentido de trazer leveza para a pessoa, né? Entendi. Então eu recebo, sabe, eu sei muitos relatos de pessoas que estavam em depressão e de repente o Xaropinho conseguiu fazer essas pessoas darem risada, né? Então isso é uma coisa assim que me toca muito porque eu consigo ver no humor essa missão, né? Claro. Então não só a missão do humor, mas como a missão também de transmitir uma mensagem com uma leveza
que somente um bonequinho, uma criança conseguiria transmitir, né? Então o xaropinho ele tem essa propriedade de tornar leve coisas que não são leves. É que nem eu tô aqui na cidade para falar um pouco do Evangelho. Olha E só. o Evangelho fala da morte do Filho de Deus, né? Então, poxa, Deus mandou o filho dele aqui e mataram o filho dele. Você tá entendendo? Então, quer dizer, não é leve isso, É né? um É um assunto pesado, pesado. entendeu? Culpa o ser humano, pecado, a culpa, não sei o que e tal. Então, o xaropinho fala disso e ele vai refletir isso. No ponto de vista dele, fica leve, fica até engraçado, você consegue até rir, entendeu? Mas o principal é que a mensagem é passada, e não é passada de uma forma assim, como dizer assim, para que diminui o valor da mensagem. Não, você Facilita a compreensão. facilita a compreensão, você ri do que o xaropinho diz, entendeu? Mas a mensagem fica, você dá risada, mas você fala, é isso mesmo, ele tem É que razão. quando provoca o sorriso, quer dizer que você entendeu, né? Você Isso. entendeu a mensagem, então a mensagem ela foi passada. E isso mesmo que eu ia trazer justamente para esse público. Você falou que vem já de um berço também evangélico cristão, e você leva a palavra e essas reflexões da Bíblia para o público, né? Para o público cristão também, exemplo que você está fazendo aqui na cidade. Como é que é isso? Como é que é essa absorção? É isso mesmo? As pessoas interagem, elas levam a sério? Sim, a mensagem do Evangelho é uma só. Você pode passar essa mensagem gritando, você pode passar essa mensagem sisudo, você pode passar essa mensagem de forma dura, e você pode passar essa mensagem de forma leve, entendeu? E até divertida, né? Então essa foi minha opção. Desde que eu me tornei xaropinho, eu levo o xaropinho para as igrejas. Ia te perguntar, Entendeu? desde que nasceu ele Desde já... que nasceu, antes do xaropinho nascer, eu já levava boneco para as igrejas. Então, eu sempre tive com boneco em igreja. É que o xaropinho é um boneco famoso, mas eu Sim. sempre tive com boneco em igreja. E o boneco é legal porque o boneco ele tem a licença poética de fazer perguntas ridículas. Todo mundo tem vergonha de Sim, fazer pergunta ridícula. Sim, e o boneco pode O fazer. boneco não, ele é incancelável, ele pode perguntar, entendeu? Ele pode falar, entendeu? Ele pode chegar no meio da minha pregação e falar, olha, Jesus, ele morreu na cruz, e o boneco pode gritar, eu não acredito. Sim. Entendeu? Ele pode gritar, Sim. entendeu? Aí eu falo assim, eu não acredito em você, entendeu? Sim. Mas eu existo. Mas você existe o quê? Se eu tirar a mão de dentro de você, o que acontece? Eu tô lascado. Eu falei, então Deus também. Se você tirar a mão de dentro de nós, a gente também tá lascado. Você entendeu? Então, Essa... você percebe assim? Então, existe um conceito de educação europeu que está vindo para o Brasil chamado edutenimento, que é educação com entretenimento, que é uma melhor forma de você educar. Você desperta interesse na criança por conta do entretenimento e entra com a educação. E o xaropinho vai um pouco por essa praia aí, sabe? De despertar esse interesse. Todo mundo acha que chegar lá vai ficar rindo de piada do xaropinho. Chegar lá, você toma um litro de evangelho, assim. Você é evangelizado por tabela, você sai até meio torto, assim. Você nem percebe às vezes que você está sendo evangelizado ali. Exatamente. E essa é a intenção, é que realmente a pessoa sinta, né? E Sinta, perceba, saiba que a vida dela tem valor, que ela é amada, entendeu? Que Deus está aí para poder estender sua mão, para poder trazer dignidade para a pessoa, trazer vida, trazer leveza, sabe? Porque a vida é pesada, né? É pesada, A vida é dura, gente, entendeu? para Então, todo mundo, né? entendeu? E assim, ela é pesada porque a sociedade que a gente vive criou esse formato de viver com um padrão que é difícil alcançar, né? Entendeu? Então, assim, não Está sempre correndo atrás. sempre correndo, entendeu? Está, né? Uma coisa meio neurótica, assim, tal. Falando em correr atrás, algum projeto novo, algo que está Muitos, nascendo? muitos. O Xaropinho está sempre gravando música nova, a gente está lançando uma revista em quadrinhos agora. Tem os bonecos do Xaropinho que saíram, saiu o relógio do Xaropinho, né? Entendeu? Então estamos colocando uma loja online também no ar. Olha aí. Estou prestes a iniciar um podcast do Xaropinho, né? Então é um podcast insano também, entendeu? Maluquice, né? Entendeu? Que não é nada sério, entendeu? Só de humor mesmo. Então tem bastante coisa acontecendo aí que tá para estourar aí. A gente Que tá pra bacana. E tá acordando aí, hein? É. Tá acordando.
Tá acordando o xaropinho. O que Ô, vocês estão falando aí? quanto trabalho, hein? Você tem bastante coisa pra você, hein? Eu não quero trabalhar. Como não? Eu não aguento mais. Eu quero ficar dormindo em casa. Não, você vai trabalhar, Xaropinho. Você veio aqui pra poder trabalhar também. Já me trouxeram pra cá? Isso, olha o Silei. Olha- Ô, tudo bem? Tudo bem com você? Eu tô bem, tô bem. Eu não aguento mais. Como não? Você Eu tava não dormindo quero. até agora. Eu sei, mas eu quero só dar risada, comer churrasco. Você vai comer churrasco aqui, hein? Ah, é? É, aqui Olha aqui tem um bom churrasco. Coisa boa. É isso que eu quero, sorvete, churrasco e cama e dormir. E só alegria. É isso aí, mas o seu trabalho é assim, Xaropinho. Ah, é? É, você não precisa se matar, carregar nada, não, rapaz. Pessoal, só de conversar já é um trabalho. É mesmo? É, isso aqui já é um trabalho, Xaropinho. Aí tá valendo a pena. Aí é coisa boa. O povo gosta de você, hein? É, tem gosto pra tudo, né? Você assiste o Ratinho? Eu assisto o Ratinho. Você não tem o que fazer? Feito de Silei, rapaz. Eu sou seu fã. É fã? Eu sou seu Meu fã. Deus, nome do pai do filho do Silvio Santos. Que Silvio Santos, rapaz. Viu? Você me dá um autógrafo depois? Eu drogo, eu dou. Ah, então. Nossa, Tá bom. Que autógrafo meu. É fazer o quê? Gosta de você, Xaropinho. Vou morar por ele. Que prazer, gente. Obrigado por recebê-los aqui. Acho que é importante a gente falar um pouco de tudo isso, que atrás de um personagem tem toda essa preocupação com levar também a mensagem, né? Seja ela de Deus, quanto mensagem reflexiva para tudo que a gente vive na vida, né? No dia a dia. Amém. Obrigado. Eu que agradeço, Jusilei, a oportunidade. É Jusilei? Jucinei. Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer poder estar aqui contigo aqui, bater esse papo agradável. Que Bom, bacana. Deus Obrigado. abençoe. Obrigado. Gente, olha só, se você gostou, curta, compartilhe. Se não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, que também é importante. A gente sempre a bordo de um Mitsubishi, em nome da Kaiô Mitsubishi Motors, e na parceria também com a Nativa FM, o nosso Vem de Carona. Toda semana, um convidado aqui contando a sua história, a sua trajetória. Te espero. Precisa de DNA, fala comigo. Não precisa não, Xaropinho. Daniela Deixa eu pagar precisa. um alô. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo.